Olá, né? Boa noite. Desejo uma noite tranquila para cada um dos meus ouvintes, né? E hoje eu quero falar um pouco sobre a minha conversão. Como foi que Deus me encontrou, como foi que Deus me resgatou. Porque, na verdade, não somos nós que buscamos a Deus, mas é Deus quem nos busca, é Deus quem vai atrás de nós mesmo. Porque quando nós estamos no mundo aí, nós não temos vontade de buscar a Deus, né? Mas é Deus quem nos encontra. Eu era católica, apostólica romana, né? Passei 7 anos no catolicismo. Eu era catequista, né? Católica praticante e trabalhava com crianças, jovens, né? Gostava muito dessa área aí, né? Eu sempre gostei da evangelização, na verdade. Mas essa área de trabalhar com crianças, com jovens, sempre me atraiu, né? Tanto que até hoje eu me tenho mais afinidade mesmo com os jovens, né? Com os jovens, com as crianças. Não sou do Ministério da Criança, mas eu gosto muito de ajudar quando pedem minha ajuda. Essa é uma área que eu gosto muito, que eu acho muito interessante, né? Trabalhar com essas cabecinhas, né? É muito bom. Mas enquanto eu ensinava para as crianças ali, né, eu comprei um catecismo romano, né, quando assim que eu entrei para a igreja, eu comprei um catecismo romano e comecei a estudar, né? O padre falou para mim assim, olha, é, estuda a Bíblia para você poder ensinar. Mas aí eu comprei o catecismo também, né? E comecei a estudar. Só que durante esses anos eu fui estudando a Bíblia e o catecismo, fui estudando e vi que uma coisa não batia com a outra. E aquilo começou a me incomodar. E aí então eu orei a Deus. E eu falei para Deus assim, eu meditando em Apocalipse 13, eu orei a Deus e falei, Senhor, eu não sei quem é a besta do Apocalipse, eu não sei quem é esse? Aqui fala que é o número de homem, mas eu não sei quem é. Eu falei para Deus, não sei, eu não entendo nada disso aqui. E então Deus me enviou um livro. Eu trabalho em uma escola e foi logo assim que eu comecei a trabalhar, né, em uma escola. Tem uns 19 anos por aí. Aí eu comecei a trabalhar. E um dia a diretora da escola onde eu trabalhava ganhou muitos livros, bastante livros. E ela disse assim: olha, peguem os livros que vocês quiserem e leva para vocês, porque eu não vou guardar esses livros aqui na biblioteca da escola. E eu fiquei olhando aqueles livros ali, né? Nós éramos uma turma, estávamos todos escolhendo os livros. E toda a vida eu gostei muito de livros, gostei muito de leitura, né? Aí eu peguei o livro, comecei a ver um livro da capa preta e que tinha a imagem de Jesus e de Satanás, né? Um de um lado, outro do outro, e o nome do livro era O Grande Conflito. E eu via muitas pessoas ali, um pegava é livro de crente, outro é livro de crente, eu não quero não. E aí jogava o livro de um lado para o outro. E eu falei, me dá esse livro aí. Curiosa demais, né? Sempre fui muito curiosa. Peguei esse livro e comecei então a folhear ele, né? Achei interessante aquela capa, né? O grande conflito. Que conflito é esse? E aí eu comecei a folhear o livro. Achei interessante, eu vou levar esse livro para mim. Aí levei o livro, né? Juntei com os outros livros que eu tinha separado e levei, né? E comecei a ler esse livro. E esse livro começou a me incomodar, porque ele batia diretamente na minha fé, né? Diretamente na minha fé. Eu olhei aquele livro e falei, não quero mais não, vou ler esse livro mais não. Peguei o livro, joguei lá para um canto, mas a dúvida continuou na minha cabeça. Eu quero saber a verdade. Eu quero saber por que o catecismo romano não tem nada a ver com a Bíblia. E aí eu ficava pensando, por que os 10 mandamentos da Bíblia é um e os 10 mandamentos do catecismo é outro?
e aquilo me incomodava muito. E aí, então, o que eu fiz? Eu peguei e... Mas eu vejo assim que Deus, ele não desiste da gente. E eu continuei orando. Eu continuei pedindo a Deus, Senhor, me mostra. Eu já estava com a chave de tudo nas minhas mãos, mas eu não entendia isso. Satanás havia me cegado. E aí, mas eu continuava incomodando a Deus. Aí um dia, meu esposo saiu, né? Foi no centro da cidade, ele sempre ia para a feira no domingo. E aí, quando ele chegou com um jornalzinho para mim e jogou o jornalzinho lá em cima de mim e falou assim: Olha aí o seu Papa, desse jeito. Eu peguei o jornalzinho e realmente na primeira página do jornalzinho tinha a foto do Papa. E eu peguei aquele jornal e comecei a ler. E quando eu comecei a ler, eu fiquei, eu fiquei extasiada com o que eu vi ali. Aí eu vi a comparação dos 10 mandamentos católicos com os 10 mandamentos da Bíblia. E aí, então, eu terminei de ler aquele jornal que explicava tudo sobre o conflito. Ele era realmente o resumo do grande conflito, do livro Grande Conflito. E eu li tudo aquilo ali, aí voltei lá no Grande Conflito e comecei a ler o Grande Conflito novamente. E aí então cheguei até a metade dele, e no meio dele eu vi realmente ali a comparação dos 10 mandamentos, né, bíblicos com católicos. E eu fiquei assim, eu fiquei pensando, meu Deus, mas por que isso? Eu queria uma resposta, eu queria um porquê daquilo tudo ali. E eu disse, não, não quero mais o catolicismo para mim. Desisti, larguei para lá, falei, não quero mais não. Não quero mais ser católica. Cheguei no dirigente da nossa igreja, porque nessa época era um dirigente que tinha, né? E ele falou para mim assim, olha, vai para casa, descansa. Quando eu questionei ele essa questão, né? Dos mandamentos ser diferente. Aí ele falou para mim, ó, vai para casa, descansa, você está cansada. Você precisa de descanso. Vai para casa, descansa e daqui um mês você volta e você vai voltar com a mentalidade diferente. Eu falei, tá bom, vou para casa, mas não volto mais. E realmente eu não voltei. Aí eu fiz uma pergunta para Deus, Senhor, agora diante de tantas igrejas, tantas, qual eu vou agora? São tantas, Senhor. E aí então Deus me deu então uma resposta. Ele disse para mim assim, que foi muito interessante. A resposta que Deus me deu foi uma resposta muito, muito interessante. Como foi que Deus me respondeu? Um dia eu ia descendo a avenida com meu esposo, né? Só nós dois de um lado da avenida, e eu olhei e vi do outro lado subindo uma pessoa com alguma coisa assim embaixo do braço, né? E aí eu falei assim, moço, e aí meu esposo perguntou, você conhece? Eu falei, não, não conheço. Ele perguntou, o que você quer com ele? Eu falei, eu quero saber o que é aquilo que ele vai levando lá embaixo do braço. E aí ele pegou e o moço olhou para mim antes do meu esposo questionar alguma coisa, ele veio para o meu lado. E aí eu perguntei para ele assim, moço, o que é isso aí que o senhor vai levando? E ele olhou para mim e sorriu, porque foi uma situação meio estranha, né? Você parar uma pessoa no meio da rua e perguntar o que ela vai levando. E ele tirou um jornalzinho, então, do mesmo que meu esposo havia levado para mim. E eu olhei o jornalzinho e falei, moço, esse jornal eu já conheço. O, foi através dele que eu deixei o catolicismo. E aí, então, o meu esposo ficou só olhando, né, observando, e ele falou para mim assim, eu falei, olha, no jornalzinho não tem nada dizendo de que igreja é. E aí ele falou assim para mim, é da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você conhece? Eu falei, não, não conheço. Aí ele falou para mim, você quer uma visita? Eu falei, quero uma visita. E ele enviou pessoas para me visitar, né? E aí então, a primeira vez, né, que eu havia tido contato com um adventista. Só que o interessante é que eu já tinha vários materiais adventista. Além do grande conflito, eu tinha lições adventistas, lições da escola sabatina. Eu ficava lendo aquelas lições escola sabatina, mas não dava nem importância para aquilo. Aí depois que eu voltei lá para ler aquelas lições e achei bastante interessante, né? Aí então eu vejo assim, como é que Deus alcança a gente? Como é que Deus nos chama para a sua obra? E aí eu aceitei, né, a verdade em minha vida
elas começaram a estudar a Bíblia comigo. Quando elas começaram a estudar, eu falei: olha, tudo que vocês estão falando para mim eu já sei, né? Que o meu instrutor foi o Espírito Santo de Deus, não foi o homem. A partir daquele momento que eu conheci aquelas mulheres, eu já saí para pregar o Evangelho, pregar a verdade da Bíblia, como realmente ela está, como ela é, né? E fui aprendendo mais com elas, né? Porque eu não tinha assim aquela experiência de pregar o Evangelho. E aí com elas eu comecei, né, a fazer essa obra e a gente saía junto, né? Levávamos a mensagem em muitos lugares, em muitas cidades, a gente saía junto para fazer o trabalho missionário não só na nossa região, mas também em lugares, em outras cidades, né? E assim, eu depois de 3 anos, né? Eu ainda demorei 3 anos para ser batizada, né? Aí, mesmo assim, eu já fazia o trabalho missionário, já levava mensagem a outras pessoas, mas aí eu fui batizada para a honra e glória do Senhor e estou aqui até hoje, né? Nessa missão, nessa luta, né? Então, Deus, ele me chamou de forma maravilhosa, né? Deus agiu de forma maravilhosa através de uma oração. A importância que temos de orar para que Deus nos abençoe, para que nós temos que pedir para Deus, nós temos que ser curiosos, nós não podemos parar onde nós achamos, ah, não, isso aqui para mim tá bom. Não, não tá bom, não. Não é o que não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala, mas é o que a Bíblia fala para nós. É o que a palavra de Deus nos ensina. É isso que nós devemos seguir. E foi dessa forma que Deus me encontrou, né? Foi dessa forma que ele me mostrou o verdadeiro caminho. E hoje estou aqui para honrar e glorificar o nome do meu Deus. Que Deus abençoe a cada um. Esse, né, meu testemunho, praticamente um resumo, né? Porque eu não contei exatamente todas as partes, mas esse é o resumo do que Deus realmente fez na minha vida. Que o Senhor abençoe a todos. Eu peço que deixe aí o seu like, né? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e me ajude aí na pregação do Evangelho, né? Me ajude aí a levar a mensagem do Senhor a outros lugares, a outras pessoas e que esse testemunho possa também impactar a vida de alguém, né? Que o Senhor esteja abençoando a cada um de nós. Fiquem todos com Deus.